Bom dia a todos vocês, aqui é Valéria Gregório e hoje eu tenho uma informação assim que ela é uma novidade no mundo da suplementação e eu achei muito importante passar essa informação para vocês em relação ao novo consenso da vitamina D. Então, como já foi discutido, assim, não existe hoje dúvidas em relação aos benefícios referentes à suplementação da vitamina D. Mas muito tem se estudado em relação a qual a melhor maneira de nós fazermos um esquema terapêutico relacionado à vitamina D. Então, anteriormente, o protocolo da vitamina D era a recomendação dela ser suplementada semanalmente. Mas hoje, os autores, de acordo com um estudo recente, verificaram que a melhor suplementação da vitamina D hoje, ela se dá através de doses diárias e ela deve ser preferida em relação a doses semanais. A principal justificativa referente a essa mudança de protocolo refere-se que as doses diárias elas têm um grau de efetividade muito maior em relação às doses semanais, principalmente para o alvo desejado. Isso tem ocorrido porque já foi verificado que altas doses administradas de uma única vez, elas estimulam muito as enzimas hepáticas e elas são responsáveis pela inativação da vitamina D. Então, ela vai dessa maneira, torna-se mais difícil nós atingirmos os níveis desejados de vitamina D no nosso paciente. Então, a primeira nova recomendação é a utilização de doses diárias ao invés de doses semanais. Só que isso não significa necessariamente que o esquema semanal ele deve ser abolido. De acordo com esses estudos, eles geralmente eles ainda preconizam doses semanais tanto para crianças como para adolescentes. Por quê? Porque tanto crianças como adolescentes, eles têm uma maior dificuldade relacionada à adesão em relação a doses diárias. Então, para a gente não ter a deficiência no caso de crianças e adolescentes, geralmente eles ainda têm recomendado o esquema terapêutico de doses semanais. Em relação às doses mensais de 60 mil UIs, que muito tem se preconizado, o consenso alerta sobre problemas relacionados à segurança desse esquema e ele não orienta seu uso. Por quê? Algumas evidências mostraram um aumento do risco de quedas e fraturas no grupo de pacientes que fizeram o uso de esquemas mensais. Então, assim, a melhor via de suplementação ela continua sendo a via oral, então ela tem sido ainda a forma preferencial e na maioria dos locais, inclusive no Brasil, é uma forma mais disponível para a população. Em indivíduos que a gente considera que não apresentam alterações de absorção intestinal, a suplementação por via oral, ela ainda é muito mais eficaz e muito mais segura. Então, nos indivíduos que têm problemas relacionados à absorção intestinal, como síndrome do intestino curto, a gente recomenda a via intramuscular. A única questão é que nós não temos assim uma verificação correta se esse tipo de preparação disponível é suficiente para atender toda a população. E aí existe uma preocupação em relação à segurança dessa via, porque existe alguns relatos de toxicidade com doses que ultrapassam 100 mil unidades intramuscular. Então, outra recomendação do novo consenso da vitamina D refere-se ao melhor metabólito. Então, o colecalciferol, que é a vitamina D3, ele continua sendo o metabólito de escolha para suplementação. Já em relação ao ergocalciferol, que é a vitamina D2, os autores eles alertam que existe uma antiga máxima de que seria equivalente ao colecalciferol, só que essa afirmação não é mais válida. Então, os ensaios laboratoriais, eles mais comumente disponíveis na prática, eles falham muitas vezes em mensurar a vitamina D2.
de forma que os níveis séricos eles podem ser subestimados, levando ao aumento de doses desnecessárias, e o nosso paciente ele pode utilizar uma dosagem muito maior do que realmente a recomendada para ele. E o consenso ele também está estabelecendo algumas recomendações em relação ao uso de outro metabólito, o calcifediol. Ele representa a 25-hidroxivitamina D, saltando assim a fase hepática da ativação, e esse fato torna ela mais solúvel do que a vitamina D3. Então ela vai ser absorvida não por via linfática, mas ela vai ser absorvida pelo sistema porta. E isso vai tornar a sua absorção tanto mais rápida quanto mais eficaz. Os autores eles também sugeriram que o calcifediol ele pode ser uma opção nos pacientes tanto que apresentam doenças hepáticas quanto síndrome desabsortivas e principalmente nos nossos pacientes de cirurgia bariátrica. E uma outra situação clínica que a gente pode se beneficiar através da prescrição do calcifediol é no caso da obesidade, porque já foi verificado que a suplementação do colecalciferol em indivíduos com obesidade, ela costuma ser muito mais difícil e ela geralmente requer doses mais altas. Então, uma possível explicação para isso tem sido a dificuldade da hidroxilação hepática, que é causada pelo excesso das gorduras nos hepatócitos. Geralmente os pacientes com obesidade, eles apresentam a esteatose hepática. E a esteatose hepática, ela é considerada o excesso de gorduras nos hepatócitos. E esse excesso de gorduras nos hepatócitos, ele dificulta a hidroxilação do colecalciferol. E o uso do calcifediol, ele resolveria esse problema, porque não passaria por via hepática. Então, é muito importante a gente ter essa informação para a gente saber prescrever para os nossos pacientes e principalmente para os nossos pacientes sentirem segurança em relação ao uso da vitamina D. E em relação à toxicidade da vitamina D, o consenso já está definindo que os níveis de 25-hidroxivitamina D superiores a 150 nanogramas por ml, e ele alerta para a gravidade desse quadro, com consequências que pode acarretar alterações neurológicas, alterações renais e aumento da ocorrência, principalmente no uso indiscriminado da suplementação. Por exemplo, tem pacientes que estão utilizando 10.000 UI por dia. Então, nós temos que ter uma certa precaução em relação à utilização da vitamina D. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Esse consenso, ele vai mudar muito a prescrição. Já era um consenso assim generalizado da prescrição semanal da vitamina D. E hoje nós viemos falar aqui para vocês dessa mudança através desse novo consenso que foi definido em relação à vitamina D.